Emocional e inteligente. O ser humano é um ser emocional. Para lidar de forma saudável com as emoções, é fundamental entender como elas trabalham em nossa mente, além de sua formação e impacto em todas as decisões tomadas no cotidiano. Porque só administrando nossas vulnerabilidades podemos fortalecer o eu, permitindo assim uma vida mais plena e leve. Isso significa ser bem resolvido internamente, solucionando problemas e dilemas típicos da existência humana. Compreender as próprias emoções não significa ter uma vida perfeita, mas lidar com os obstáculos de forma clara, otimista e positiva. Trata-se de uma escolha consciente, de ter a sensação de comando, adotando escolhas sensatas em situações conflitantes. Um bom começo é entender que somos seres emocionais. Quem nunca teve uma reação explosiva e impulsiva, da qual se arrependeu depois? Faz parte de nossa vivência. Esse entendimento é um bom primeiro passo para não se deixar ser dominado pelas emoções negativas que fatalmente aparecerão até na mais racional das pessoas. Só é possível desviar de cada uma delas compreendendo seu funcionamento e trabalhando diariamente o autoconhecimento. Saber os próprios limites, forças e fraquezas é um poder que não pode ser subestimado. Um cotidiano mais harmônico exige equilíbrio emocional, e ele só é alcançado quando revisitamos nossos pensamentos, emoções, modos de ser e agir, colocando uma lupa sobre nós mesmos e refletindo diariamente sobre erros e acertos. Esse processo não leva você a ser 100% racional, e este nem deve ser o objetivo. Mas uma relação saudável com as emoções é a garantia de mais leveza e serenidade. Nossa bagagem emocional. A forma com que você interpreta os acontecimentos ao redor e expressa suas emoções são reflexos de sua trajetória, do nascimento à vida adulta. Durante esse percurso, foram acumuladas bagagens, algumas necessárias e outras nem tanto, que influenciam todas suas escolhas. Sua personalidade é o resultado dessa soma. É fundamental entender o que está sendo carregado e o que precisa ser esquecido, por não agregar valor à sua vida. Um bom exemplo é deixar para trás todas as mágoas e memórias que prejudicam sua autoestima. Mas isso só é possível quando entendemos o que são, de fato, as emoções. A palavra deriva do latim emotionem, que significa movimento, comoção e ato de mover. Em resumo, cada emoção é o movimento de resposta a um estado de excitação, prazer ou desprazer. É um conjunto de todas as respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo em resposta a algum evento, como a aceleração ou desaceleração do batimento do coração, a tensão ou relaxamento dos músculos e assim por diante. Já o sentimento é a interpretação do cérebro, podendo revelar o estado da vida dentro de nosso organismo. Com isso, a raiva pode gerar o sentimento de mágoa. Cada emoção destrutiva gera uma lacuna entre o que é e o que parece ser. O apego excessivo não nos permite ver um equilíbrio entre o que é agradável ou desagradável, gerando a obsessão por um desejo, enquanto a aversão nos deixa cegos contra aquilo que queremos nos afastar. Da mesma forma que as emoções permitem uma compreensão do mundo ao redor, elas também podem afetar nosso juízo de valor sobre cenários, outras pessoas e até sobre nós mesmos. Assim, carregar a bagagem emocional adequada também exige deixar pelo caminho os sentimentos que podem distorcer nossa visão de mundo e de nós mesmos. A importância de conhecer o funcionamento do cérebro. Tudo que está ligado ao comportamento humano, aos sentimentos e às formas de pensar surge no cérebro. Ele é um conjunto de vários sistemas que nos permitem sentir, interpretar consciente e inconscientemente, reagir, adaptar e interagir com o ambiente ao redor. E quando entendemos esse sistema, podemos modificar resultados cognitivos, emocionais ou comportamentais por meio da comunicação verbal e não verbal. Isso se dá porque o impacto das emoções no cérebro e no corpo humano é constante, não para de acontecer. Um exemplo disso pode acontecer com você no trânsito. Você está dirigindo e é ultrapassado pelo acostamento. Nesse momento, pode sentir o sangue fluindo pelas mãos, que vão esquentando enquanto os batimentos cardíacos aceleram, e a adrenalina no corpo gera energia suficiente para uma reação imediata, impulsiva e até inconsequente. Seu organismo dá sinais de que a raiva lhe dominou enquanto conduz o veículo. São muitas as ocasiões em que nossas ações são orientadas por um pensamento negativo. Quando não nos damos conta dessa dinâmica, somos dominados e agimos de forma automática, sem refletir sobre as consequências do impulso imediato. Só é possível entender os processos cerebrais com dedicação e reflexão,
E não é preciso decorar grandes teorias e técnicas mirabolantes para notar o quanto a empolgação e a raiva são capazes de transformar seu humor, seus atos e suas reações. Como funciona seu emocional? Já passamos da metade deste microbook e chegou a hora de entender quais são as fases do ciclo de emoções negativas. Quando acionadas, o cérebro e todo o organismo se conectam, reagindo de imediato a um acontecimento que lhe desagradou. Em um caso hipotético, do estímulo interno até sua expressão externa, por meio de seu comportamento, seu emocional atua em 5 etapas. Na primeira delas, o evento será provocativo ou não, de acordo com suas crenças e experiências acumuladas em situações semelhantes. Sua percepção passa por um filtro de visões pessoais e molda um modelo mental, remetendo a lembranças anteriores. Na segunda fase, os pensamentos negativos se desenvolvem de forma automática na área racional do cérebro. Se você tiver entendido que o evento em questão lhe provocou, então as emoções negativas são ativadas em poucos segundos. Caso você não tenha usado um freio emocional para deter o sentimento ruim, o estresse aumenta, podendo se misturar ao medo, à raiva e a outros pensamentos negativos. Então chega-se à quarta fase, em que escolhemos um comportamento de defesa. O medo e a raiva estimulam sensações como frustração, insegurança, ansiedade, irritação, desprezo e muito mais, alimentando hábitos destrutivos. Nessa hora, você se contamina por emoções ruins, distorcendo a realidade. Por fim, chega a hora de se expressar, seja de forma racional ou puramente emocional. Pode ser que você retenha a emoção negativa ou a exponha de maneira inadequada, por meio da irritação, ridicularização ou mesmo culpando outras pessoas pelo que aconteceu. Em casos extremos, pode até haver uma agressão. É assim, em um processo de 5 etapas, que seu emocional trabalha diariamente. Estratégias defensivas. Em nosso cotidiano, podemos notar que nem todas as pessoas sentem liberdade para expressar sentimentos. Quando mal resolvidas em suas necessidades emocionais, buscam ser amadas, aceitas e reconhecidas a qualquer custo. Para isso, é comum recorrerem a artifícios como esbanjar bens materiais ou procurarem um status de poder de forma incessante. Deixam de lado as próprias qualidades pessoais, apegando-se à ilusão de situações passageiras. Também é recorrente ver essas mesmas pessoas buscando se proteger, repetindo comportamentos agressivos. Esse é o alto preço a se pagar por quem não sabe equilibrar atitudes agressivas e submissas com o estado de inteligência emocional. Essas estratégias defensivas rendem benefícios questionáveis, já que escondem os verdadeiros sentimentos e emoções. Em nossa sociedade, podemos ver outros indivíduos atuando como verdadeiros cúmplices de quem busca a dominação para esconder os próprios fantasmas internos. Nas relações sociais, acabam resultando em uma tentativa constante de agradar o outro e evitar conflitos, ou atacar o próximo para impor os próprios desejos. São as formas mais corriqueiras para resolver os próprios problemas. Em compensação, ocultam desejos, necessidades e opiniões, fazendo da sensação de ameaça constante um enorme gatilho de emoções negativas. Quanto melhor resolvidos emocionalmente estivermos, mais livres ficamos dessas armadilhas comportamentais. Criando um plano de autodesenvolvimento. Esse é um passo fundamental para quem planeja uma mudança de postura na própria vida. Ele permite lidar com as próprias emoções e sentimentos de maneira assertiva, produtiva e compreensiva. Para isso, são necessárias 5 etapas. 1. Entenda como você quer ser. Mudança sem visão vira confusão. Pergunte-se: onde quero chegar, como quero ser, estar e sentir? Como quero pensar, sentir e me comportar? Que benefícios ganharei para ser o que quero ser? Que custos pagarei para chegar lá? 2. Trabalhe as habilidades necessárias para essa mudança. Assim, você evita a ansiedade por não saber como mudar de comportamento. 3. A cada conquista, por menor que seja, dê um presente a si mesmo. Assim, você estimula a própria coragem e determinação, fortalecendo o foco no objetivo final. 4. Busque recursos para transformar sua visão em realidade, para não se frustrar e minar sua motivação. 5. Pare e pense em um plano de ação de mudança. Não se deixe vencer pela indecisão. De nada adianta uma visão clara de onde quer chegar, com habilidades e recursos necessários, se o planejamento não for bem elaborado. Anotou tudo? Então é hora de pôr todos esses conhecimentos em prática, ligando os circuitos neurais e repensando a própria vida. Seja seu próprio coach e faça da inteligência emocional uma atitude constante em seu dia a dia. Notas finais.
Entender o funcionamento das próprias emoções é fundamental para agir com mais serenidade, sem se deixar levar por sentimentos passageiros, negativos e até destrutivos. Ao longo deste microbook, ficou claro que esse conhecimento torna nossa vida mais tranquila, estabelecendo uma melhor relação com as pessoas ao redor, tanto com familiares quanto no ambiente profissional. Porque a inteligência emocional é uma qualidade cada vez mais valorizada, especialmente em um período com tantas preocupações com a saúde mental. Compreender o cérebro e a formação dos sentimentos e pensamentos é parte fundamental dessa tarefa. Maturidade emocional. O que são as emoções? Começando pelo básico, as emoções são reações neuropsicológicas e passageiras diante de acontecimentos que nos comunicam algo importante e nos incitam a tomar ações. Elas agem sugerindo possibilidades diferentes de atos imediatos. Tristeza, raiva, medo e alegria são exemplos de emoções básicas e universais. Elas duram alguns minutos e nos orientam internamente nas relações interpessoais. Podem ser comparadas a bússolas, nos guiando para mais perto de valores pessoais e experiências de vida. O ser humano passou por milhares de anos de evolução e adaptação. Fomos levados a nos preparar para ter novas condições físicas e sociais no cotidiano. E assim como desenvolvemos tecnologias avançadas, também sofisticamos nossa mente para lidar com cenários complexos, sutis e desfavoráveis. Só dessa maneira foi possível sobrevivermos a catástrofes e perigos desde os tempos das cavernas. Sem emoções, não teríamos o poder de adaptação a mudanças. São elas que trazem alertas contra os perigos e mostram a necessidade de desenvolvermos boas relações com as pessoas ao redor. Em um resumo simples, uma emoção é o resultado do encontro entre um acontecimento com nossos sistemas físico e psicológico, que é composto pela bagagem pessoal e o significado dado internamente após cada evento vivido. Por que ignorar as emoções pode ser um mau negócio? Nas primeiras décadas do século XXI, ainda vivemos o fenômeno do menosprezo das emoções. Muitas vezes, elas são diretamente associadas a aspectos negativos e mesmo ao descontrole. O caminho mais respeitável para boa parte das pessoas é prezar por um comportamento racional, frio e produtivo o tempo todo. Esse é um grande equívoco, já que nos leva a crer que as emoções pareçam mais intensas, descontroladas e responsáveis por atitudes catastróficas com maior frequência. Não é correta a ideia de que a maturidade emocional seja sinônimo de racionalidade pura. Na verdade, amadurecer é seguir tendo contato, respeitando e entendendo suas emoções sem se deixar dominar por elas, tampouco reagindo de forma problemática. Elas são partes essenciais de nossa vida e da condição humana, por isso, não podem ser ignoradas ou subestimadas. Ignorar o campo emocional nos faz perder informações valiosas sobre o que acontece ao redor, já que elas oferecem uma visão global e mais colorida de tudo. Essa atitude também causa perda de brilho pessoal, afetando nossa visão das pessoas e também a maneira como somos vistos por elas. Sem emoções, também perdemos a capacidade de perceber quando um clima fica desagradável ou inadequado. Além disso, uma fraca conexão emocional inibe relacionamentos saudáveis, tanto amorosos quanto de outras naturezas. Não podemos esquecer que elas nos enchem de tesão pela vida, seja para se apaixonar por alguém, ter vontade de crescer profissionalmente ou realizar atividades de seu gosto. Por fim, sem emoções, perdemos o traquejo social. Elas nos ajudam a ter desenvoltura para saber quando é hora de mudar, se reposicionar ou agir. Em resumo, nada é mais humano do que se emocionar. A imaturidade emocional. Se você já conviveu com uma criança em período de desenvolvimento, já deve ter percebido seu processo de amadurecimento. Na infância, o gerenciamento das emoções é focado inteiramente no entendimento e detecção dos sentidos, aprofundando-se cada vez mais na importância dessa compreensão para uma melhor convivência social. Por isso, não é correto chamar uma pessoa imatura de infantil, já que a capacidade de aprendizado e incorporação de novas habilidades
dos primeiros anos de vida são mais apuradas do que as de muitas pessoas adultas. A imaturidade emocional pode ser camuflada pelo contexto vivido ou pelas pessoas que nos cercam, em especial as mais próximas e amadas. Trata-se de uma espécie de descompasso psicológico, capaz de dificultar o enfrentamento das dificuldades normais da vida adulta, chegando à paralisia total diante de desafios mais complexos. Podemos considerar esse comportamento uma fixação emocional, prejudicando a maneira com que se enxerga o mundo e se gerencia os sentimentos, bem como o relacionamento e as decisões tomadas no dia a dia. É uma visão nublada, capaz de criar problemas diários da parte de quem olha apenas para os próprios interesses e reage com afobação e intensidade desmedidas. Pessoas imaturas emocionalmente sofrem de insatisfação crônica e infelicidade, buscando sair de todos os seus problemas sem solucioná-los de fato. Os 5 traços da imaturidade emocional. E lá se foi metade deste microbook. Seguimos falando de pessoas imaturas que seguem algumas características comuns. Se você identificar um desses traços dentro de si, é sinal de que precisa rever seus conceitos e relações. Mas atenção! Não se trata de descrições fechadas e definitivas. Elas podem ser mutáveis, pois são posições psicológicas nas quais nos colocamos e das quais podemos nos retirar com a ação consciente. Traço 1. Egocentrismo. O primeiro aspecto é a falta de equilíbrio entre a vontade individual e a coletiva, sentindo-se o centro do mundo, sem uma visão ampla dos acontecimentos. Traço 2. Reatividade. A imaturidade emocional lhe impede de dar um passo para trás e pensar antes de tomar atitudes, por mais drásticas que sejam, para quem enxerga de fora. É o que muitos chamam de precipitação emocional, com uma apreensão tão grande por resultados que os acontecimentos vão se atropelando. Traço 3. Descontrole emocional. Pessoas raivosas ou muito frias são dominadas pelos extremos emocionais. Isso faz as pessoas se sentirem presas a emoções específicas, com dificuldades na relação com o mundo ao redor. Traço 4. Jogos de poder e controle. Você certamente conhece alguém capaz de movimentar as emoções alheias sem entender a própria capacidade. Em geral, esse tipo de gente fala, age e se expressa arrastando todos rumo à direção premeditada, provocando reações que reforcem seu status de poder nas relações. Traço 5. Rigidez. Pessoas imaturas têm visões deterministas e fechadas, já que morrem de medo de lidar com as mudanças e a imprevisibilidade da vida. Para elas, tudo só existe como está atualmente, e sua perspectiva é a única possível. Imaturos podem fazer o mal? Muita gente se pergunta sobre o impacto ético da imaturidade. Afinal, se uma pessoa imatura pode ser extremamente destrutiva em termos psicológicos, por que não poderia agir de forma perversa e cruel para atingir seus objetivos? A resposta é sim, mas é importante sempre ter um olhar mais atento para entender quais são as motivações das atitudes imaturas, para então perceber seus efeitos imediatos. É comum julgarmos as atitudes das pessoas com pouca inteligência emocional, sem a mesma benevolência que exigimos ao cometermos erros. Vale ressaltar que pessoas podem lidar muito bem com as próprias emoções e, mesmo assim, praticarem atos reprováveis para conseguir benefícios. Nesse caso, questões de caráter duvidoso e valores internos se sobrepõem ao amadurecimento. Em geral, as pessoas imaturas emocionalmente são julgadas pelos efeitos de seu comportamento sem que possamos levar em conta as motivações e o contexto que levam alguém a praticar atos inexplicáveis. Por isso, o fundamental é sempre dar uma mão e oferecer ajuda, buscando mostrar os traços da imaturidade emocional que limitam a vida de quem interage com você. Para quem age com imaturidade, os outros são meras peças de um jogo de interesses para amenizar sua dor e potencializar seu prazer. E, raramente, essas pessoas são capazes de enxergar a dura e indigesta realidade. Os 5 pilares da maturidade emocional. Uma pessoa madura age de acordo com 5 características que se contrapõem aos traços da imaturidade emocional. Essas descrições
são mais que imposições, são inspirações que podem ser alcançadas dia após dia. Considere-as um convite para despertar o que há de melhor dentro de você. Pilar 1. Espaço interno. Fundamental para modificar a visão parcial e egocêntrica sobre nós mesmos. É aqui que desenvolvemos a compaixão para olhar ao redor, trabalhando a generosidade e o altruísmo. Pilar 2. Tempo de ação. Maturidade requer sair de uma perspectiva imediatista e reativa. Assim, garantimos mais clareza para tomar decisões. Quando tomamos atitudes sem a pressão de atender demandas desconhecidas internamente ou suprir carências, subimos um degrau para chegar à maturidade desejada. Pilar 3. Equilíbrio emocional. Só é possível alcançá-lo praticando fluidez, gerenciamento das emoções e integrando os lados afetivo e intelectual. Não se pode ter medo das emoções, é preciso entendê-las e interpretar como elas reagem dentro de você. Pilar 4. Conexão relacional. Com presença, liberdade e entrega em seu comportamento diário, torna-se possível desfazer os vícios em jogos de poder e controle. O outro deixa de ser mera ferramenta para sua satisfação pessoal. Pilar 5. Fluxo de personalidade. A quebra de rigidez se dá com sabedoria, abertura e complexidade, questionando-se sobre as próprias certezas e colocando em perspectiva seus pensamentos automáticos, refletindo, ponderando e reavaliando as próprias percepções. Pare e pense sobre suas emoções. O caminho para a maturidade pode ser trabalhado dia após dia. Só depende de você. Notas finais. Maturidade emocional pode ser alcançada quando olhamos para dentro de nós, repensando sobre a forma como reagimos aos acontecimentos cotidianos e repensando suas atitudes. Ficou claro como é importante entender o que são, de fato, as emoções. Essa compreensão abre portas em nossa mente, permitindo mais autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, já que percebemos a necessidade de estarmos abertos ao outro para atingir um caminho de plenitude e leveza em nosso cotidiano. Afinal, não basta ter habilidades técnicas e intelectuais para chegar ao sucesso. Ser maduro emocionalmente é mais importante do que pensamos.